Muito bem, meus pupilos de gerência e planejamento de projetos. Estamos aí no capítulo 4, capítulo 5, o último capítulo. É o mais curtinho aí e é o que trata do encerramento. Bom, o encerramento poderia se pensar que simplesmente era dizer, acabou, um abraço, isso mesmo, entregar o projeto, né? Entregar o serviço, um produto que foi desenvolvido, mas na prática, dentro do contexto de gerenciamento de projetos, o encerramento, ele é um processo muito importante. Primeiro porque se você está encerrando o projeto, significa dizer que você cumpriu com tudo aquilo que você estabeleceu lá no planejamento do escopo. Então, nessa parte, o gerente de projetos, ele tem que mostrar para os stakeholders, né, para o cliente, para as partes interessadas, que tudo aquilo que havia sido planejado foi colocado em prática. E também mostrar que o produto ou serviço desenvolvido não só é de acordo com o que foi estabelecido no escopo, mas também atende às necessidades do cliente e todo aquele planejamento inicial de custos, né, que foram viabilizados pelos stakeholders, realmente na prática foram validados. Então, né, fatores críticos de sucesso na fase de encerramento. Aceitação do usuário final, quer dizer, é o que nós dissemos, se o cliente vai aceitar, fala, opa, vocês estão me entregando realmente o que eu queria, muito obrigado. Né? Objetivos do negócio e benefícios antecipados são alcançados, quer dizer, não adianta às vezes ter um software lindo visualmente, mas que na prática ele não atende aos objetivos que foram delineados. Isso não é um projeto que pode se dizer que teve sucesso, né, gente? E materiais do projeto arquivados. Um projeto pressupõe o quê, gente? Opa, desculpe. Ele pressupõe que as etapas que foram delineadas, elas foram cumpridas. E sendo cumpridas, tudo deve ter sido documentado. Primeiro, porque o escopo definia todo o planejamento das fases. As fases devem ou deveriam ter tido checklists. Os checklists verificados ao final de cada fase. Isso com acompanhamento dos responsáveis pelas fases, com o gerenciamento geral de quem? Do gerente de projetos, não é isso? Muito bem. Todos os documentos gerados ao longo de todas as fases têm que ser arquivados, têm que ser validados, carimbados, assinados por todos os seus representantes, responsáveis e o gerente de projeto dando o aval de cada uma das etapas. Né? Um projeto fidedigno à realidade, que finaliza de maneira adequada um projeto, o desenvolvimento de um produto ou serviço, tem que ter esses documentos, né, documentados e arquivados de maneira correta. E uma atividade para tudo isso é a validação do escopo. Né? Eu já falei várias vezes, um escopo bem delineado é a alma do projeto, não é isso? Muito bem. No processo de encerramento, há necessidade de você validar se o que foi traçado no escopo realmente na prática foi aplicado e foi cumprido. Então, validar o escopo nada mais é do que pegar todo o planejamento inicial e vamos lá. Olha, planejamos isso. Deu certo. Beleza. Esse outro ponto também foi planejado, foi aplicado na prática. Esse aqui foi planejado, mas foi modificado. Mas por isso, isso e isso. E acabou dando certo.
E esse último aqui foi novo, não estava previsto, mas foi apresentado justificativa, os stakeholders aprovaram, houve aplicação prática, chegamos ao final de todas as etapas, temos o produto ou serviço concluído. Então, nessa validação aqui, né? Aqui tem um checklist aqui, ó, nesse documento que eu passei para vocês. Rever os resultados com os stakeholders. Nesse momento, você vai sentar com os investidores e mostrar para eles, olha, do planejamento do escopo, cumpriu-se isso, alterou-se isso, chegamos ao resultado final e verificar com eles se eles estão de acordo ou não. Se tudo tiver sido documentado, se as fases tiverem sido cumpridas a contento, de maneira correta, não vai ter novidade nenhuma para os stakeholders. Eles já vão estar cientes de tudo que aconteceu, você apenas vai fazer um relato geral de tudo aquilo que aconteceu ao longo de meses, ou semanas, ou às vezes um ano, não sei, relembrando aos mesmos, né, aos stakeholders, tudo aquilo que tinha sido planejado no início, o que foi cumprido, o que foi alterado, e com a ciência de todos eles ao longo de todo o processo, né? E obtendo deles a aceitação formal que você teve. Por exemplo, no momento que houve uma mudança do projeto, algo que não tinha sido planejado, eu já disse anteriormente, em outras aulas, que você tinha que ter a aprovação do stakeholder. Ele tinha que ter validado aquilo. Até porque, às vezes, o investimento mudou, né? Foi necessário um aporte a mais de um valor, ou de um tempo, ou de uma pessoa, um profissional novo. Eu já disse isso anteriormente. Então, o gerente de projeto, recebendo essa demanda de mudança, ele tem que reportar ao stakeholder. Se ele fez isso ao longo de todo o projeto, no final, no encerramento, é só reviver, rememorar isso aos stakeholders. Até para que eles se sintam confiantes de que e relembrem de tudo aquilo que eles validaram, mesmo as mudanças, ao longo de todo esse andamento do projeto, né? Aqui tem as atribuições, né? O gerente de projeto deve, ao final do projeto, finalizar todos os relatórios. Realmente, eu falei, né? Todos os documentos têm que ser finalizados, carimbados e assinados pelo gerente e as partes envolvidas, responsáveis. Documentar toda a experiência do projeto, já falamos isso várias vezes, né? Fornecer informações sobre o produto, o projeto e como ele atendeu aos requisitos estabelecidos inicialmente, o escopo inicial, né? E documentar as lições aprendidas. Pensa bem, um projeto que sofreu mudanças, que amadureceu ao longo do tempo, ele passou por etapas que foram modificadas, tudo isso gera uma maturidade, uma experiência a mais para o gerente de projetos. E se você tem isso documentado, né, um projeto posterior da empresa, similar a este, pode, às vezes, num novo escopo, num novo planejamento, com as experiências vividas e aprendidas, evitar que essas mudanças ocorram num projeto similar. Em desenvolvimento de software, acontece muito reaproveitamento de código. Às vezes, um código pronto, ele é reaproveitado num outro projeto, porque parte dele pode ser aproveitada. Por exemplo, quando um analista, um programador desenvolve o primeiro software, ele desenvolve pela primeira vez, às vezes, a tela de entrada, a tela de login,
tela de senha. Depois ele desenvolve uma tela de menu principal com as opções, inclusão, alteração, exclusão de clientes, de produtos, serviços, né? Tela de relatórios, tela de backup, né? Depois que ele desenvolveu o primeiro projeto, ele vai partir para o segundo, a tela de login pode ser aproveitada. O menu principal, a tela principal pode ser aproveitada. A tela de relatórios, às vezes vai mudar o cabeçalho, os itens do banco de dados, mas muita coisa pode ser aproveitada. Quando você trabalha com desenvolvimento de software, que você faz um projeto e você documenta esse projeto ele pode ser base para outros projetos depois. Você pode reaproveitar isso em outros momentos. Então, são situações que a gente percebe que, quando bem documentadas, servem de modelo e exemplo para outros projetos. E é o que está sendo dito aqui nesse capítulo último, 5 aqui, de encerramento do projeto, né? E aí, por fim, né, a aceitação de entrega, né? O que é essa aceitação de entrega? Tem como objetivo oficializar o aceite do cliente ou patrocinador do projeto, indicando que todos os requisitos do cliente e especificações do produto, serviço ou resultado foram atendidos. Requer a aprovação do cliente ou patrocinador do projeto. É água, viu, gente? Água para poder refrescar aqui a garganta, porque a gente vai ficando rouco mais do que é. Eu já disse, vou repetir. Quando você vai entregar um produto, é muito importante ter a validação, a assinatura do stakeholder e também do cliente. Porque é a sua segurança de que você vai estar documentado. Ninguém vai poder falar que você não apresentou o produto nas especificações planejadas lá no escopo. Então, esse aceite de entrega é um documento muito importante. E ele faz com que o fechamento da entrega esteja respaldado, né? Que você esteja finalizando o projeto com o respaldo de missão cumprida, né? Pode acontecer de, às vezes, nesse aceite ter algum pormenor? Pode. De repente, o stakeholder pode dizer, olha, não me recordo de tal investimento ou tal mudança. Se você for um gestor, um gerente de projetos, que tomou o cuidado de pegar as aprovações de mudança com esse investidor, você vai chegar para ele e falar assim, olha aqui, ó, esse documento tal, na data tal, eu te pedi aprovação. Houve uma mudança, mas está aqui. Um outro aspecto também muito importante, gente, que eu queria lembrar vocês, é aquele de que o cliente nem sempre tem razão. Ah, pessoa, mas isso é um absurdo. A lei do comércio diz que o cliente sempre tem razão. Gente, o cliente às vezes acha que quer uma coisa, mas na prática é outra solução na computação. Isso acontece demais com nós profissionais da área de computação. Muitas vezes, o cliente quer um software para resolver um problema dele na empresa, mas a aplicação prática daquele software não é da forma com que ele imagina. Você, como profissional, tem que mostrar isso para ele. E nesse momento de entrega, pode ser que um objetivo mal delineado no escopo, que você embarcou na ideia do cliente, não pode ser cumprido na prática, porque na prática a coisa era completamente diferente. Então esse é um pulo no gato. No momento do aceite, às vezes,
Pode ser que o stakeholder fale assim, não, mas eu queria outra coisa. Olha, você queria outra coisa, mas na prática, para essa outra coisa tem que ser assim. E aí, no escopo, a expertise de um profissional da área é a de sempre perceber que, diante de uma necessidade apontada pelo cliente, pelo stakeholder, você tem que ver que, na prática, perceber, pelo menos, que aquilo vai ser diferente. Né? Lembra daquela brincadeirazinha do dono do carro que leva o carro na oficina e quando chega pro mecânico fala assim, olha, o carro tá dando um barulho, mas deve ser só um parafusinho aí, só uma regulagenzinha, né? Igual o cliente fala, não, eu quero um sistema que faça isso, isso e isso, mas eu acho que você desenvolve isso rápido, isso é fácil. Né? Isso a gente ouve demais em todas as áreas, na computação principalmente. Então, tomar cuidado com isso, na hora de delinear o escopo, diante das necessidades, daquilo que o cliente estabelece como prioridade para ele, ver e estabelecer, na hora de desenvolver o projeto, que a aplicação daquilo vai ser de forma diferente. E apresentar isso para o projeto, para na hora do aceite, não ter contradições que vão, de repente, te fazer voltar para o início e refazer várias partes do projeto. Escopo bem definido, identificando o que o cliente quer, mas dizendo para ele como deve ser feito, ou até mesmo mostrando outras vertentes daquilo que ele quer, é fundamental na nossa área, muito importante, e é conselho que eu dou para a prática e para a vida de vocês. Ok? Basicamente é isso, gente. Com isso nós finalizamos o conteúdo da prova. As aulas estão contemplando tudo, né? Que vai ser cobrado na prova. Então, as explicações estão aí. Essas aulas vão ser postadas no máximo, né? Hoje aí, dia 11, sábado. Então, vocês terão de domingo até sexta-feira, né? Durante a tarde, para assistir todas as videoaulas, né? 5 videoaulas, tá? Corresponde a 5 semanas, 1 mês e pouco, tá? E essas aulas seriam dadas presencialmente, foram aqui dadas as explicações à distância, através da videoaula, tá bom? E para finalizar as dicas aí, né? Dica do dia, dica da aula, né? Melhor dizendo, né? Conceitos que podem resumir um projeto. O que é um projeto, né? Atividades e informações que são trafegadas, disponibilizadas, utilizadas, veiculadas dentro de um projeto devem seguir o quê? Hein, gente? Padronização? Sim. Né? Não podem ser desorganizadas, tem que ter um formulário padrão, uma maneira padrão de se colocar essas informações, né? Ao mesmo tempo que existe um cronograma, que existe um planejamento, não existe uma certa flexibilidade de diálogo entre os participantes do processo? Claro que tem que ter um pouco de flexibilidade. Não a ponto de mudar aquilo radicalmente que foi planejado. Mas tem que haver diálogo, as pessoas têm que colocar opiniões. E às vezes na prática percebe-se que algumas coisas precisam ser adaptadas, são as mudanças, mas isso tem que ser documentado. Então, as ações e informações de projeto tem que ter o quê? Padronização, flexibilidade e documentação de tudo. Tá bom? O escopo
de uma maneira resumida, o que seria ele? O que vocês me dizem? Tem a ver com os objetivos do projeto, né? O que o projeto vai ser na prática, né? Se você falar assim, são as etapas, mas as etapas vão ser, na verdade, a aplicação prática dos objetivos. Então, um resumo geral do escopo é a definição dos objetivos a que se propõe o projeto, né? Se a gente pudesse criar uma escala, né, de custos onerosos para um projeto, qual seria, na opinião de vocês, o custo mais oneroso de um projeto inteiro? Em qual fase que esse custo seria, assim, gritante, esse erro seria gritante e oneroso? Na fase de planejamento inicial, que é o escopo. Escopo bem definido, vida tranquila. Escopo mal definido, dificuldades ao longo de todo o projeto, custos elevados, problemas de aplicação, né? Problemas que a gente pode elencar como sendo críticos de um projeto tem a ver com o quê? Eu falei para vocês que o gerente de projetos é como se fosse um maestro, não é? Muito bem. Vamos pensar numa orquestra sinfônica sem o maestro. Como é que tocam os integrantes dessa orquestra? Eles podem ter a partitura deles, né? A partitura não é aquela parte que delineia para eles, estabelece quais são os tons das notas que eles têm que dar, a forma que eles têm que tocar aquele instrumento em determinados momentos. Cada um tem os seus, né, suas diretrizes, né, em cada um dos instrumentos da orquestra sinfônica. Mas o maestro, com aqueles movimentos da mão, ele fala para aquela pessoa, para entrar naquele momento, para aumentar o tom, diminuir o tom. Então, aqueles movimentos que a gente acha que são bobos, têm sentido para os integrantes da orquestra. Da mesma forma, um projeto ele é um processo interativo e coletivo. A interação com o gerente de projetos ela é constante. E ela viabiliza o quê? O sucesso do projeto. Né? Da mesma maneira que um professor, ele direciona os seus alunos para o estudo, para o entendimento do conteúdo e ajuda eles a canalizar da forma correta o conhecimento na hora de fazer a prova. É o que eu estou tentando fazer aqui com vocês, né? Muito bem. Mais dicas aí para a gente fechar o estudo, né? Bom, dentre as várias fases de um projeto, será que a folha de pagamento é uma parte fundamental de um planejamento estratégico? Ela é importante, mas fundamental não. Mas ela é uma parte importante, mas não fundamental, né? Tem outras implicações muito maiores e que elevam o custo muito maior do que a folha de pagamento. Mas é uma das etapas, sim, né, que devem constar de um projeto. Mas não é a principal. Apesar de que, a partir do momento que você estabelece um cronograma e um orçamento, a folha de pagamento faz parte, né? Sem o pagamento, os integrantes, né, os responsáveis por cada fase, os integrantes de cada fase não vão trabalhar. Então,
é importante, né? Mas não é a única questão importante aí a se pensar nesse planejamento de projeto. Ok, galera? No mais, eu acredito que todos os itens foram abordados e eu agradeço a vocês aí pela parceria. Desejo novamente a todos aí uma feliz Páscoa. Vocês assistindo aos vídeos, né, lendo os textos, tenho certeza que vão fazer uma excelente prova, tá bom? E eu estou aí nessa última semana, antes da prova também, que é o dia 17, a minha prova, né? É a última prova da semana. Estou à disposição para tirar dúvidas de vocês, tá bom? Obrigado e desejo a todos saúde nesse momento difícil que nós estamos vivendo, né? Saúde para vocês e familiares, tá bom? Fiquem com Deus. Beijo, um abraço, tudo de bom.